E aí pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu queria falar de outro assunto que a gente não pode deixar de falar quando a gente faz uma série sobre alimentação, que é sobre excesso de peso, gordofobia, preconceitos. Então, como a gente deve lidar com esse tema e como a gente pode ajudar melhor vocês? Então, a primeira coisa que eu queria falar é que a gente tem que olhar com muita atenção quando a gente fala sobre excesso de peso. Porque, por um lado, sim, uma coisa que a gente sempre fala é que o excesso de peso é, sim, um assunto de saúde pública e deve ser tratado como um assunto de saúde pública. Alguns estudos falam que o excesso de peso pode estar associado a algumas doenças, como diabetes, pressão alta, problemas articulares e, inclusive, alguns tipos de câncer. Teve um estudo recente que até teve alguns pesquisadores brasileiros que falou que MC elevado, ou seja, a obesidade, poderia ser considerada a segunda causa de mortalidade evitável no mundo e possivelmente uma causa evitável de até câncer. Então sim, obesidade tem que ser tratada como um assunto de saúde pública, mas ao mesmo lado a gente tem que olhar com esse assunto com muita atenção e com muito cuidado para não causar um efeito indesejado, que seria o efeito do preconceito, o efeito da gordofobia e o efeito de a gente tentar oprimir os corpos das pessoas obesas. E como a gente pode ajudar? E nisso eu me inspiro numa pesquisa recente que foi feita na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que avaliou o preconceito que essas pessoas sofrem, não só ao longo da vida, mas também o preconceito por seus médicos. Então, mais ou menos 70% das pessoas obesas ouvidas por essa pesquisa já falaram que tinham sofrido algum tipo de preconceito por seus médicos. 20% dessas falavam que evitariam procurar o seu médico novamente por causa do preconceito e do estigma que sofreram ao adentrar o serviço de saúde. E muitos falaram também que o preconceito em si é um fator estressante, pode ser agudo e crônico, e além disso, o preconceito, e esse sendo um fator estressante, pode virar um fator para a pessoa continuar comendo de uma maneira inadequada ou continuar com excesso de peso. Então, por isso, a gente tem que olhar muito atento para essa linha entre ser um problema, uma questão de saúde pública e para o preconceito que oprime essas pessoas. E aí, acho que todo mundo se pergunta, mas é uma questão estética? É uma questão de saúde? Quando que o meu excesso de peso, ou talvez os meus quilos a mais, podem virar um problema? E eu acho que, gente, nisso, a gente não pode só olhar para o peso. Eu acho que a questão é a gente olhar outros indicadores que essa pessoa pode ter, tá? Então não vamos olhar só isoladamente para o peso, porque isso pode ter uma pressão de indústria da moda, indústria da beleza, indústria de produtos para emagrecer. Vamos olhar também para o IMC. IMC é a divisão do peso sobre a altura ao quadrado e vai dar alguns índices, tá? Desde o que eles considerariam adequado seria o de 20 a 25, conforme a população, e algumas críticas também sobre isso. De 25 a 30 seria o sobrepeso, a partir de 30 a obesidade. Mas também não podemos esquecer que pouca gente fala da falsa sensação de segurança que uma magreza proporcionaria. IMCs abaixo de 20 ou abaixo de 18, determinadas populações, também são prejudiciais à saúde. Também podem estar associados a alguns tipos de doença. E a gente precisa estar atento a isso também. Tá? Então, uma coisa é o IMC, e uma outra questão que a gente tem que olhar com atenção para saber se esse excesso de peso pode estar associado a doenças é a circunferência abdominal. Pegar uma fita métrica, olhar a circunferência abdominal e ver se, por exemplo, se para um homem está acima de 94 e se para uma mulher está acima de 80. Gente, se eu tiver talvez um excesso de peso, um IMC elevado, uma circunferência abdominal elevada, associado talvez a uma pressão alta, um diabetes, colesterol elevado, triglicéridos elevado, aí sim, eu acho que a gente tem que olhar com atenção, sem oprimir essa pessoa e tentando acolhê-la para que ela possa mudar de vida, tá? Então, olhando com atenção entre um problema de saúde pública e a gordofobia e o risco da gente oprimir essas pessoas, eu acho que a maneira é acolher sem julgamento, tá? Espero que eu tenha ajudado e até o próximo vídeo.